Olá, papai, mamãe ou você que é responsável por algum pequeno xixinho. Então, gente, conforme nós já havíamos conversado no grupo, o departamento infantil está com um projeto novo para trazer a palavra ao coração do seu pequenininho de maneira mais corpo a corpo, mais presencial. A gente sabe que em meio a essa pandemia, as aulinhas não estão sendo possíveis fazer, então assim, tantas aulas online, tantos cultos online, eu busquei uma maneira, orei, pedi a Deus uma maneira de que a palavra fosse levada ao coração das crianças de maneira didática e que pudesse ter retorno, né? Porque elas estão tendo tantos vídeos online, talvez não, se a gente preparasse uma aula online, elas não viriam tanto. E é por isso que eu estou aqui, tá? Esse primeiro vídeo, gente, vai ser só explicativo, eu vou explicar como que vai funcionar, como que você deve proceder, e os demais vídeos vão ser de fato com a aula, tá bom? Mas para começar, eu vou ler rapidinho um versículo bem pequichinchinho que está em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Gente, hoje a salinha, a igreja, a gente trabalha com as crianças no domingo à noite, né? E na escola dominical. A frequência não tem sido tão grande na escola dominical, então a base mais forte que o departamento infantil tem feito é de fato à noite, durante meia hora, uma hora no máximo. Hoje a criança ela passa 90% do seu tempo fazendo coisas seculares, escola, aulas, brincadeiras, momentos com a família, mas assim, a igreja em si só é no domingo à noite, então seria o que? 10%, né? Então ela recebe todo aquele conteúdo e o conteúdo da igreja é muito pouco. Então assim, conforme ela vai crescendo, o que fica mais fortalecido? Qual que é o conteúdo que fica mais fortalecido? É por isso que a Bíblia diz que a criança, que você deve ensinar a criança no caminho. Então o departamento infantil é um complemento do que o papai e a mamãe já tem que oferecer aos filhos, tá bom? A não ser que a criança não seja cristã, não tenha os pais evangélicos. Mas é por isso que nós estamos aqui, para te dar essa parceria. O mundo hoje tá podre, então nós vamos fortalecer a base espiritual das nossas crianças, tá bom? Que você possa aproveitar esse vídeo. Eu vou primeiro dar umas dicas para você do que vai ser feito e como pode ser feito. Toda a aulinha nós vamos dar para você o conteúdo e o passo a passo do que fazer, tá? No conteúdo vai ter sempre um tema. Por exemplo, perdão. Com base nesse tema, você vai dar toda a sua aula. A oração, a história, a dinâmica, tudo vai ser com base nesse tema. Você sempre tem que reforçar o tema. 2. Antes da aula, ore por tudo que você vai dizer ao seu filho. Leia o conteúdo, o material, se programe antes da aula. Não chegue na aula e comece a ler o plano de aula. A tia Paty mandou ler isso agora, vou ler isso. Não faça isso, tá bom? Então, ore, interceda para que o Senhor te dê sabedoria, para que abra a mente daquela criança para receber aquela palavra. Gente, tudo que eu tô dizendo para vocês é o que a gente já faz na salinha em si, tá? São pequenas regrinhas que a gente já utiliza. 3. Planejamento. Planeja a sua aula antes de dar. Como, o que, quando. Eu vou dar a aula no sábado à noite. Tem pai que gosta de fazer um acompanhamento diário com o filho. Então, se você quiser pegar a sua aulinha e dividir, fracionar por dia, fique à vontade. Mas se você quiser dar só no sábado ou só no domingo, se programe para isso. Se organize. Não faça apenas quando, surgiu um horário aqui, vamos fazer, mas rapidinho porque nós vamos sair. Então, não. Se programe para oferecer algo de qualidade para o seu filho. Nós estamos falando da vida espiritual de uma criança, tá bom? Jamais faça na correria. Eu vou usar objeto tal e tal e tal. Eu vou fazer, vai ser o papai e a mamãe. Se programe. Próximo, esteja preparado, né? Próximo, a história. Nós disponibilizaremos para você uma história da Bíblia, tá bom? Por exemplo, Jonas. Um exemplo, vou dar uma bem mais clássica aqui. Então você vai ler a história com base no que eu escrevi, mas você vai ler na Bíblia a história, vai buscar outras versões. Não conheça a história apenas pelo que eu escrevi. Não, busque outras versões, outras maneiras. Jamais leia a história para o seu filho. Não faça isso, gente. Numa sala de aula, nós que somos adultos não queremos receber uma aula lida, né? Ensina a criança. Não. Conte a história para o seu filho. Traga reflexões sobre o tema dessa história para o seu filho. Não simplesmente conte uma história, Jonas foi engolido por uma baleia. Não, conte
Jonas desobedeceu, mas Deus foi misericordioso. Traga uma reflexão sobre essa história, tá? O cronograma das nossas aulas, como vai ser? Primeiro você vai iniciar com uma oração. Ah, tia, mas é muito fácil falar oração. Não, você tem que explicar para a criança sobre o que é a oração. Nós vamos fazer agora uma oração de início, para poder iniciar. Então, que o Senhor venha abrindo a nossa mente, trabalhar, que nossa aula seja uma bênção, tal, tá? Tem que ter um foco, não desvia o foco da oração. Porque criança, gente, vocês sabem, vocês são pais, elas acabam vamos orar, vamos, Jesus abençoe o lanchinho. Não, tem que ter um propósito. Se for pequenininho, fale e peça para ele repetir. Vai explicando que é falar com o Papai do Céu. Se é maiorzinho, deixe ele orar com as próprias palavras. Você pode até orar com ele, mas deixa ele orar, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Leitura bíblica. A gente vai sempre dar um versículo base, tá bom? Que é o versículo da aula geral. Não quer dizer que esse versículo é o versículo da história, mas o versículo que vai trazer o tema central da aula. Então você vai explicar, vai ler o versículo e vai explicar. Por exemplo, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Você não vai ler um versículo desse e não vai explicar para a criança o que significa. Você vai dizer que é bom que as pessoas estejam unidas. Então explique. História base. Como eu já informei, será repassada uma história. Então você pode usar da criatividade para contar essa história, para ficar mais fixo na cabeça da criança. Por exemplo, Torre de Babel. Eu vou contar sobre a Torre de Babel. Pega alguns tijolos na sua casa, vai colocando um em cima do outro, entendeu? Usa coisas, ferramentas que você mesmo tem em casa para poder a história fixar na cabeça da criança, independente da idade, gente. Na salinha eu já usei com alunos de 10, 11 anos, entendeu? Então, assim, a maneira como você conta faz toda a diferença. Louvor. Gente, louvar nada mais é do que glorificar, aplaudir, exaltar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Então, não deixe de louvar. Não louvar com a sua criança. Nós vamos dar algumas dicas de hinos relacionados ao tema. Então que você possa separar um momento de adoração ao Senhor. E não simplesmente, vamos supor que você não eu quero cantar esse hino aqui da harpa, que eu gosto mais. Não simplesmente pegar a harpa e cante, né? Ó, cego, andei e perdi. Não! Cante aquilo que você tá falando. Louve aquilo que você tá falando. Viva aquilo, tá? Que as crianças possam entender que o louvor faz parte da adoração. Para que elas possam, inclusive, participar do louvor. Se for uma criança pequenininha, faça um gestinho com ele. Se for uma criança adulta, de 10 anos, eu não vou louvar. Gente, o louvor, ele independe da idade. Ele faz parte do cristianismo, entendeu? A gente tem que louvar e adorar ao nome do Senhor Jesus. Então, louve com ele. Se você acha que o hino é muito infantil, pegue hinos de adulto mesmo. Lindo, lindo, lindo é. As crianças sabem. E louve com ele, tá? Próximo, dinâmica. Ao final eu vou sempre dar uma dinâmica pra você. E através dessa dinâmica você vai pegar tudo aquilo que foi dado na aula e vai trazer na dinâmica. Por exemplo, tem uma dinâmica que você pode usar 2 copos, você vai colocar água nos 2 copos. Em um copo você coloca um ovo. O ovo vai, cair, vai afundar. No outro copo você vai colocando sal no ovo e vai mexendo. E você vai falando, a pessoa que vai cheia do Espírito Santo, ela lê a Bíblia, ela isso, ela aquilo. Depois quando você botar o ovo, este ovo que vai estar no copo com sal, ele não vai afundar. E aí é onde você pode falar que o Espírito Santo de Deus fortalece, que ele segura a gente, essas coisas, gente. Então assim, tudo o que você for fazer, a dinâmica, você pode adaptar para o tema. E é isso, gente. Eu espero que essas dicas ajudem a vocês. Eu espero muito que vocês utilizem as aulinhas, as dinâmicas e traga pra gente fotos e modelos, testemunhos do que tem sido essa aula. A gente vai preparar algo muito especial pra você, com muito carinho, porque a gente quer ver nossos pequenininhos crescendo no caminho, crescendo. Nós queremos ver eles sendo pastores, sendo levitas, sendo pregadores, sendo ministros do departamento infantil. E isso depende da gente dar a ele uma base fortalecida, tanto o papai como o Ministério Infantil. E é isso, gente. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse vídeo e os demais, e no decorrer da semana eu posto a primeira aulinha. Fiquem com Deus!